A paz do Senhor, queridos. Pode se assentar, tomar o seu assento. Glória a Deus por esta manhã chuvosa, amém? Você pode dar um glória a Deus por essa manhã chuvosa? Glória a Deus. Oh, aleluias, aleluias. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluias. E eu quero compartilhar uma palavra com você nesta manhã a respeito do reino de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas a gente nunca se fala com louvor, com intercessão a respeito da palavra ministrada. Até eu e o pastor, às vezes o pastor pergunta assim: o que vai ministrar hoje? Eu falo: irmão, mas você vai no culto? Lá você vai saber, né? Mas é como o Espírito Santo, ele é o mesmo e ele vem testificando, né? Nós pregamos aqui: teu reino é sempre eterno. A pastora Nazaré falou: venha o teu reino, né? Então, irmãos, saiba que eu fico muito feliz porque testifica a palavra e eu sei que foi ele que mandou pregar essa palavra, amém? Mas o que é o reino de Deus? Vamos para a palavra do Senhor. Quem é Jesus para você? Não responda para mim, mas responda para você mesmo. Quem é o Senhor para você? Aonde Ele tem habitado no seu coração? O que é o reino de Deus? Porque o Senhor Jesus, Ele falou assim: é chegado o reino de Deus. Ele veio anunciar o reino de Deus. Ele veio unir o Pai, o Filho e o Espírito Santo e trazer para todos aqueles que nele crê. Amém? Então eu e você, nós fazemos parte do reino de Deus. Quando nós chegamos num lugar, irmão, você tem que entender isso. O reino de Deus está chegando, porque junto com você chega quem você crê, chega o varão de branco, chega aquele que pode todas as coisas. Irmãos, aonde quer que você esteja, o reino de Deus está com você. E é chegado o reino de Deus. Vamos compartilhar uma palavra que reino de Deus, irmãos, não é só vir aqui na igreja, mas é o que você vive durante a sua semana. É o que você vive lá quando você está no seu quarto, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Se você verdadeiramente se posiciona como filho do Altíssimo, reino de Deus. Porque seria muito fácil só quando estamos aqui ser reino de Deus. Glória a Deus, aqui nós levantamos as mãos, adoramos o Senhor, recebemos a palavra, glória a Deus. Mas o que temos feito com a palavra do Senhor que tem sido anunciada aqui? O que temos feito com a palavra dele que é nos ensinada a cada vez mais estar mais perto dele, estar mais perto do nosso Salvador. A palavra de Deus diz assim, lá em Mateus 6:24. Ninguém pode vir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, não tem como eu ser reino de Deus e reino das trevas. Somos divididos em duas partes, reino de Deus e reino das trevas. Não tem meio termo, ou você é de Deus ou você é das trevas. Mas nesta manhã o Senhor deu uma palavra para nós encorajarmos, para desafiarmos a viver o reino de Deus ainda nessa terra. Aleluias. Você pode começar a preparar o seu coração. Deus, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim nessa terra. Para quando você e eu chegarmos no céu, Deus falar assim: oh, filho amado, entra no gozo do teu Senhor. Você viveu tudo aquilo que eu tinha para você na terra. Você desfrutou tudo aquilo que eu preparei para você na terra.
Irmãos, nós temos que se posicionar como filhos de Deus, como filhos do Todo-Poderoso. Sabe, as lutas vêm, as guerras vêm, o deserto vem mesmo, porque vai vir na minha e na sua vida, vai vir as pedradas. Irmão, as pedradas dói, não dói? E é realmente de quem está perto. Porque se eu pegar uma pedrinha e tentar acertar lá na diaconia, irmão, vai chegar lá assim, tchum. Mas se eu pegar uma pedra e querer acertar aqui na frente, chega com mais força e dói. Mas quando nós estamos posicionados, eu sou do reino de Deus. Eu faço parte de um exército que serve a Deus. Eu faço parte de um time que é apaixonado por Jesus Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho que matar todos os dias o velho homem, a velha mulher, para estar cada dia mais junto a Cristo. Amém? E eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5. Marcos 5. Se você tiver com a sua palavra aí, quiser acompanhar, do 21 ao 24. E depois do 35 ao 43. Eu queria outra versão. João Almeida. Marcos 5, do 21 ao 24. Amém? Quem está aí com a palavra de Deus? Pode ser. Vamos ler aqui, irmãos. Amém. E passando Jesus, outra vez, num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Diga, Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns, do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e planteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Aleluia! Eu gosto muito dessa passagem, irmãos. Mas nessa passagem nós temos 3 personagens. Nós temos Jairo, que foi atrás de Jesus. Nós temos aqueles que chegaram e falaram: morreu. E aqueles também que riram de Jesus. Ela dorme, e riram dele.
Por isso, irmão, que se estão rindo da gente, não tem problema, porque riram do nosso mestre, amém? E o terceiro personagem aqui é a menina. Então eu quero que você viaje comigo através dessa história. E a palavra do Senhor, que o Senhor trouxe para mim nesta manhã, Jairo simboliza o reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Ele era um líder. Ele era uma pessoa de referência. Ele era ali, irmãos, tido como um mestre, né? E você sabe que Jesus, ele veio para eles, mas eles não receberam. Então, como que era contraditório ele ir atrás de Jesus? Porque os religiosos tinham Jesus como se fosse um falso mestre. Quem é esse que agora aparece aí, curando os enfermos, livrando os cativos, ou multiplicando os pães, multiplicando os peixes? E sempre os religiosos, a palavra de Deus nos diz nos evangelhos, que os saduceus, eles sempre queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Eles sempre queriam ver a postura de Jesus. Não é lícito curar ao sábado, Senhor. Ou seja, sempre estavam tentando pegar o Senhor Jesus através da lei deles, através de toda aquela religião que eles seguiam. Amém? Então, para Jairo ir atrás de Jesus, irmão, ele teve que se rasgar. Realmente a filha dele estava enferma. Era sua filhinha. Mas, irmãos, quantas vezes eu e você viemos para o Senhor na dor também? Eu e você, muitas vezes Deus teve que levar a gente para situações difíceis, no fundo do buraco, para a gente lembrar que havia um Deus e reconhecer que a gente precisava de um Salvador. Mas para Jairo, ele não leva em consideração, irmão, o seu diploma, a sua carreira, ou o que estava em jogo aqui era muito mais. Ele renuncia a tudo para ir atrás de Jesus. E o que me deixa mais encantada por Jairo é que não só ele foi atrás de Jesus, mas quando ele viu o Senhor, ele se prostra diante dele. Ele se prostra reconhecendo que Jesus é Deus. Irmão, prostrar aqui é adoração, é reconhecimento, é elogio. Ou seja, Jairo, sim, ele estava com dor, a sua filha estava enferma, mas ele foi até o Senhor, ele vai até Jesus, ele renuncia o seu cargo, ele abre mão de tudo para estar com o Salvador. Então, Jairo, meu irmão, nessa manhã, ele tipifica o reino de Deus. O que eu quero te falar nesta manhã é que você tem que se rasgar para o reino de Deus. Você tem que se renunciar à sua vontade. Você tem que largar aquele pecado que é gostoso, mas seguir a Jesus com todo o seu coração, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, meu irmão, porque vai valer a pena. Sabe, quando nós viemos para o reino de Deus, não é mais a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade dEle. Nós queremos tudo que Ele quer. Nós amamos tudo que Deus ama. Nós amamos a sua palavra. Nós amamos aquilo que Ele nos fala. Pode ser até uma palavra de correção, mas nós amamos as coisas de Deus. Quando nós somos do reino de Deus, meu irmão, nós podemos largar tudo por Jesus. Quando estamos dispostos a seguir Jesus, há um preço bem alto de renunciar às coisas desse mundo, mas nada se compara à glória que Ele derrama sobre mim e sobre você. Você me entende nessa manhã? Meu irmão, não é mais o que eu penso, mas é o que a palavra dele diz. Então ele vem com paradigmas para nos desafiar quem nós servimos de verdade. Porque nós temos que deixar o nosso achismo e seguir a Jesus e querer o que Ele quer e estar com Ele sempre e querer a vontade dEle.
Agora nós estamos num carro que Ele é que dirige. Sabe quantas vezes a gente quis tomar a direção e fizemos tudo errado? Só eu? Quantas vezes, irmão, nós deixamos a nossa vaidade ser maior do que o reino de Deus, sabe? Quantas vezes a gente deixa o nosso achismo, porque eu acho. Irmão, não é o que você acha, é o que Jesus quer. É o que Jesus tem, é o que Jesus nos ensina. Às vezes Deus permite algumas situações na nossa vida. Como permitiu na vida de Jairo. Irmãos, a gente não sabe há quanto tempo essa menina estava enferma. Qual foi o processo de Jairo? Se foi 1 ano, se foi 2 anos, se foi 1 semana. Mas ele não demorou muito para rasgar o teu coração e ir atrás de Jesus. Sabe, irmãos, Deus muitas vezes permite algumas situações em nossa vida. Mas a gente tem que crer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ou então eu não faço parte do reino de Deus, porque o diabo vai assoprar. Nossa, onde está teu Deus? Ou vai dizer que ele sopra só para mim? Ah, mas Deus não está vendo isso? Ou vai dizer que ele só fala para mim? Não, ele vem soprar, ele vem nos desafiar, ele vem para nos desestruturar. Mas ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Deus sabe o que está acontecendo. E vou ainda mais. Deus permite. Ah, mas como que Deus permite, pastora, uma pessoa enferma? Irmãos, Deus tem propósitos em tudo. Como que Deus permite, pastora, uma falência? Como que Deus permite perder um ente querido? Deus tem propósito para tudo. Mas muitas vezes o propósito do Senhor é nos promover. E eu quero te encher de fé nessa manhã e dizer que todas as vezes os homens e mulheres de Deus que foram desafiados, que foram abalados, que foram realmente espremidos, que foram quebrado o vaso, começaram um vaso novo, todas as vezes que eles se mantiveram e se posicionaram servindo a Deus, Deus honrou a eles. Não tem nenhuma história aqui que um servo do Senhor tenha perecido. Pode me mostrar, irmão? Jó passou o que passou. Irmãos, quando eu falo da mulher de Jó, eu falo assim, ela ainda demorou muito para blasfemar. Porque, irmãos, pensa, perder filho, perder bens, perder tudo, marido enfermo. A pessoa fica louca. Mas não, Jó em nenhum momento pecou contra Deus. Ele conseguiu passar por tudo adorando a Deus, servindo a Deus, estando com Deus. E qual foi a recompensa de Jó? Qual foi a promoção de Jó? Irmãos, tudo quanto ele tinha, em dobro o Senhor devolveu a ele. E Davi permitiu o gigante? Sim, permitiu que ele lutasse com o gigante. Mas Deus promoveu ele através do gigante, não promoveu? Casou com a filha de Saul. Esther, Deus permitiu uma infância difícil, uma orfandade, porque ela perdeu seu pai e sua mãe. Pobreza. Mas olha onde Deus colocou Esther. Rainha. Oh, irmão, eu quero te dizer que se está apertado, se está árido, se está seco, se está difícil, se está doendo, é porque Deus quer te promover, Deus quer ver o teu coração na luta e quer te colocar em lugares altos. José, irmãos, José foi jogado na cisterna pelos irmãos, depois foi preso, caluniado. E olha onde Deus promoveu José. Deus colocou ele como governador de todo o Egito. Você está me entendendo nessa manhã?
Então, irmãos, não há por que temer se nós estamos com Deus. Olha, aquele versículo para mim é marcante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, você pode estar naqueles dias, mas se Deus é comigo, eu consigo passar por esse dia e o Senhor lá na frente vai me dar vitória. Fica tranquilo, meu irmão. O ano não acabou e Deus quer te promover. Mas fique na posição, fique no reino de Deus. Não abra mão dos seus princípios, não abra mão dos seus valores, não abra mão da sua adoração, não arrede o pé do reino de Deus. Eu sou do reino de Deus, eu sirvo a Deus, eu tenho Todo-Poderoso comigo. Aleluias. Temos aqui o segundo personagem. O segundo personagem tipifica o reino das trevas. São aqueles que quando ainda estava falando, Jairo, alguns chegam e falam assim, morreu. Não incomodes mais o mestre. Irmão, que vozes eu e você temos ouvido. Não venha me enterrar aquilo que Jesus não mandou você enterrar. Irmãos, se Jairo tivesse dado ouvido a eles, Jesus, obrigada. Deus abençoe você, mas minha filha já morreu. Teria perdido a bênção. E quantas vezes, irmão, nós perdemos a bênção porque ouvimos o que o reino das trevas está falando. Quantas vezes? Então, meu irmão, a gente tem que se posicionar. Tem uma classe de pessoas que não convém a gente andar mais. É aquela classe de pessoas que só fala de doença, só fala de desgraça, só fala de pandemia, só fala de crise. Irmão, você não pode dar ouvido, você não pode fazer ligação de ouvido com essas pessoas. Você é do reino de Deus, você ouve a palavra de Deus, você crê no sobrenatural. Irmãos, essa pessoa você tem que tirar fora do seu caminho, porque você faz parte do reino de Deus. Está me entendendo nessa manhã? Às vezes você tem que excluir mesmo, irmão. Exclua do seu WhatsApp, exclua. Você faz parte de um exército que serve ao Todo-Poderoso. E aí eles dizem, não incomodes o mestre. Parece até uma boa ação, né? Não incomodes o mestre, a sua filha já morreu. Quantas vozes, irmãos, falam que o ano já acabou, que aquele seu sonho já morreu, que Deus não está vendo, que Deus não é contigo, que Deus não vai chegar, que Deus não vai vir. Quantas vozes só eu ouço? Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não ouça essa voz. Em nome de Jesus, quando você ouvir, você se levanta e fala, se Deus é por mim, quem será contra mim? Meu irmão, comece a adorar, comece a orar, comece a levantar um louvor ao Senhor e não dê ouvidos a essa voz maldita, essa voz do inferno. Eu quero denunciar aqui, se você tem ouvido isso, você vai, em nome de Jesus, mandar embora no nome do Senhor. Você tem autoridade. Quando essas vozes vêm, irmão, já fala assim, em nome de Jesus, fora da minha vida. Porque ele lança, se você deixar entrar, ele faz uma raiz. E você vai ficando doente, espiritualmente. Você já não começa a enxergar as promessas. Você não começa a ver Deus. Você acha tudo impossível. Deus não vai chegar. Imagina, o pastor fala de grandes coisas. Acho que Deus vai fazer na minha vida. Irmãos, não ouça o que o inimigo jogue na sua mente. Ouça o que a palavra de Deus diz. O que as promessas de Deus diz. O que você tem que se agarrar é no que Deus fala contigo. Irmãos, tem muitos que a gente tem que se apartar. Você já viu aquela classe de pessoas?
ela só fala mal do país, ela só fala mal dos pastores, ela só fala mal da igreja. Aí ela fala mal da irmã, que a irmã estava com a saia, a outra irmã estava de calça, a outra estava de blusa, a outra estava sem blusa, a outra estava de cabelo preso, a outra estava... Você conhece gente assim? Irmão, não desvia o seu olhar. O seu foco é Jesus. Apartai-vos dessas pessoas. Você faz parte do reino de Deus. E quando você se posiciona, irmão, ele tem que sair o reino das trevas. Porque você é de Deus e você está com um general, que é o Senhor de todos os exércitos, até do exército de Satanás. Ele é o Senhor. Irmãos, não sejam aqueles que carregam caixão. Pastora, quem são aqueles que carregam caixão? É aqueles que só carregam morte. Irmão, não fica com essas pessoas. Só falam de desgraça. Só falam de coisas malditas. Você tem que andar com pessoas cheias de Deus. Pessoas que te animam. Pessoas que te fortalecem. Pessoas que te levantam. Irmão, pessoas que às vezes você nem vai concordar na hora. Mas às vezes ela está te dando um choque. Não tem essas pessoas que às vezes Deus usa para falar com a gente fala... Ah, mas não é que é mesmo? Na hora a gente não entende, mas depois é mesmo, né? A gente aceita porque a gente vê que é de Deus, que a pessoa está tentando nos ajudar. A pessoa está exortando com amor. Então a pessoa quer te ajudar a levantar, quer te fortalecer, quer te pôr de pé. É com essas pessoas que você tem que andar. É com essas pessoas. Porque a palavra de Deus fala assim, que essa palavra aqui, irmãos, ela é loucura para aqueles que perecem. Então, se você for discutir a palavra, eles não vão entender. Ah, mas como? Estamos na pandemia. Quem consegue emprego no meio da pandemia? Só Deus. Quem compra carro no meio da pandemia? Só o Senhor é Deus. Quem vende coisa no meio da pandemia? Só Deus. Irmãos, a gente não vive neste mundo. A gente vive com o Senhor. A gente não vai de acordo com o mundo. O mundo pode estar em pandemia, pode estar em fome, pode estar... Irmãos, a gente vive conforme aquilo que a gente crê. Como que você tem andado, irmão? Essa semana, eu participo de um grupo de bairro. E colocaram lá assim, ó. Alguém pode me informar onde tem uma benzedeira no bairro? Irmão, eu sou do reino de Deus. E eu falei, eu vi. E se eu não respondo, Deus vai cobrar de mim. E aí eu escrevi lá embaixo. Irmã, pode vir que a gente ora. Para a pessoa que estava perguntando onde era a benzedeira. Irmão, se a pessoa chegasse aqui, iríamos receber, orar pela pessoa, saber a causa. Nem me identifiquei como pastora. Irmãos, você nem imagina o que se levantou contra mim. Ela está perguntando de uma benzedeira, não de uma igreja. Ah, ela está querendo levar ela lá para ela tirar o dízimo dela. Irmãos, mas o que se levantou às trevas, até a irmã que postou escreveu assim, não, obrigada, gente, já resolvi. Porque, irmãos, eu me senti no desafiada a postar. Ainda coloquei o link da igreja. Mas eu nem me identifiquei. Mas eu vi ali como as trevas é terrível. Você está tentando ajudar uma pessoa, mas veio outras que não tinha nada a ver, mas colocou lá. E rebateu, e colocou. Eu falei, eu não vou ficar rebatendo. Eu vou só escrever assim, vocês não entenderam nada e só querem causar polêmica. Deus abençoe. Irmão, senão estava até agora rebatendo coisa. Mas para você ver como as trevas estão terríveis. Né? Já falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de oração. Ah, mas você não sabe que alguém pode orar sem interesse? Ou seja, sabe, tumultuando, fazendo polêmica. Irmãos, o reino das trevas existe.
existe. Quando você se levanta para servir o seu Deus, o diabo vai fazer de tudo para te parar. Mas você está com Ele. Ah, meu irmão, você está com Ele. Ele não te deixa. Ele não te desampara. Ou assim como um pai não deixa um filho para atravessar uma rua, assim é o nosso Deus. Ele está conosco em todo o tempo. Ainda que sejam em dias difíceis, Ele está conosco. Amém. E o terceiro personagem aqui, irmãos, é a menina. A menina, ela tipifica a menina que está no muro. Quem conhece a história do muro? Ninguém conhece? É assim, ó. É uma ilustração. Então, é assim, ó. Havia um muro. Daqui desse lado tem o reino de Deus. Do outro lado tem o reino das trevas. E o reino de Deus ficava assim, ó, para a pessoa que está parada em cima do muro. Vem para cá. Vem para cá, vem receber. Olha, vem conhecer Jesus, vem andar com Ele. Olha, irmão, vai pegando aí. Vem ter intimidade com o seu Deus. Vem ter o Espírito Santo, vem para cá. E o reino das trevas só mostrando pecado, orgias, mentiras, coisas que a nossa carne gosta. E aí a pessoa falava assim, nossa, no reino de Deus, todo mundo querendo que eu vou para lá, mas no reino das trevas, ninguém está chamando nada, só está mostrando, né? O que tem aí. Aí o diabo falou assim, é porque o muro já é meu. Porque quem está no muro, irmão, está indeciso. Não está nem lá nem cá. E a palavra de Deus fala que os mornos, o Senhor vai vomitar. Então quem está no muro, irmão, já está nas trevas. Porque ele ainda não decidiu vir para a luz. Você me entende nessa manhã? Então a menina, ela tipifica o muro. A menina não sabe nem se está viva nem se está morta. A menina está dormindo. Pega isso. A menina não crê. A menina não ora. A menina não vê milagre. A menina não jejua. A menina não pega a palavra de Deus. A menina não tem fé. A menina não sonha. A menina não vive grandes coisas. A menina ouve testemunhos, mas não dá testemunhos. A menina está praticamente morta. Tipifica, irmão, o muro. Não está nem aqui, não está nem lá, mas já é de lá. Você me entende nessa manhã? E quantos têm estado adormecidos na presença do Senhor? Quantos têm estado, irmãos, como mortos? Vêm na igreja, mas não têm uma vida com Deus, não ora na sua casa, não lê a palavra, não crê nas promessas de Deus, não tem o seu devocional. Irmãos, não pode, nós temos que alimentar a nossa vida espiritual. Nós temos que todos os dias ter um tempo com o Senhor, ouvir a sua palavra, nem que seja, irmão, um versículo. Mas que seja com qualidade. Não é assim. E todos foram com ele. Amém. Não. Foram com ele? De onde eles estavam, para onde eles foram? Você entende? Você questiona a Bíblia. E a própria Bíblia te responde. Irmãos, nós precisamos despertar desse sono espiritual. Senão, nós não viveremos as grandes coisas. E eu vou ainda além. Senão, não estaremos com o nosso Salvador o dia que Ele nos chamar. Porque não dá para viver dois reinos, irmãos. Ou você é de Deus, ou é das trevas. Não tem como. A Bíblia fala que é jugo desigual, irmão. Jugo desigual é você andar com uma pessoa que não crê na mesma coisa que você crê. Jugo desigual é um tem um Deus, o outro tem outro Deus. Aí nós voltamos para aquele primeiro versículo.
Não dá para agradar dois senhores. Ou você há de agradar a um e aborrecer ao outro, ou você aborrece o outro e agrada a um. Então nós precisamos se posicionar. Nós somos reino de Deus. Nós estamos alicerçados com Cristo. Nós somos daqueles que vão herdar a salvação. Você me entende nessa manhã? Eu quero te desafiar a viver um novo tempo na presença de Deus, meu irmão. Não faz mal se você chegou como essa menina aqui, porque muitas vezes eu já estive como essa menina. Oh, adormecida, não crendo, não sonhando. Oh, meu irmão, quantas vezes as lutas nos afogam, não é verdade? Quantas vezes o deserto está tão seco, tão árido, mas nesta manhã o Senhor quer dizer para mim e para você, Talita cumi, ou seja, levanta-se. Levanta-se nessa manhã. Você serve ao reino de Deus. Você vai avançar sim, querendo ou não querendo o diabo. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você crê nessa palavra, meu irmão? Eu quero que você se levante agora com ousadia. Oh, meu irmão, já sabendo que você é daqueles que pertencem ao reino de Deus. Que você não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas que você agora comece a orar, comece a se posicionar como se fosse um grande exército, oh, do reino de Deus, que serve a Deus. Oh, meu irmão, eu não sei o que você tem que deixar para trás. Eu não sei se são as pessoas, eu não sei se são as pessoas que riem de você. Quem são as coisas que tem que ficar para trás? Paulo disse assim, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão. É tempo de avançar, igreja. É tempo de desfrutar da presença de Deus. É tempo de viver intensamente para Ele. É tempo de ser reino de Deus na terra. Oh, aleluias, aleluias. Comece a falar com Deus aí. Comece a falar, ó Senhor, nessa manhã eu me posiciono, Senhor. Oh, nessa manhã, Senhor, eu quero dizer que quem manda na minha vida é o Senhor. Oh, Pai, quem dirige o meu carro é o Senhor. Eu não quero mais fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Oh, Pai, esteja comigo, Senhor. Me ajuda nesse deserto. Me ajuda, Senhor, nesse vale. Toma, Senhor, nas minhas mãos, Senhor, me levanta, me fortalece. Oh, Senhor, me toma, me põe de pé, Senhor. Assim como o Senhor fez com aquela menina, Jesus. Oh, Jesus, oh, basta uma palavra sua, Senhor. Talita cumi, e eu estarei curada, e eu estarei sarada, e eu estarei fortalecida. Oh, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer com que me dão de comer, Senhor. Assim como fez com essa menina. Oh, Senhor, começa um novo tempo. Começa uma nova história na minha vida hoje, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre a sua vida, igreja. O inverno está acabando. É tempo de florescer na presença de Deus. É tempo de se preparar para a primavera, para ver as flores, ou para viver as grandes coisas que o Senhor tem para mim e para você. Oh, comece a falar com Deus. Comece a dedicar a Ele os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que você tem dito a Ele. Oh, tudo aquilo que você pensa que é impossível. Oh, deixe hoje diante dEle. Oh, ralabachoriandalabás. Oh, Senhor, seja exaltado, seja adorado, Senhor. Ah, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Rei, Senhor. Nós Te servimos.